Yuhu, boa noite. Yuhu, vamos entrando. Que hoje vai ser muito legal. Vamos ter um convidado especial, que é o Eric. A gente vai falar sobre vegetarianismo e meio ambiente. Me digam se vocês me veem bem, se vocês me escutam bem, tá bom? Confirmem aí no chat, por favor. Gente, vocês me veem bem? Me escutam bem? Confirmem aí, tudo certo? Perfeito, obrigada por confirmarem. E aí, como estamos? Boa noite a todos. Eu tô muito feliz, hoje a gente vai ter um convidado, que é o Eric, que vai entrar agora aqui na conversa com a gente. E feliz por todo mundo que tá aqui com a gente. Vai ser super legal a conversa. Sinceramente, eu tô até um pouco nervosa de receber convidados, porque vocês estão vendo que é uma coisa bem nova, mas tenho certeza que vai ser muito proveitoso pra todo mundo. Vamos lá. Oi, Olá, boa noite, tudo tudo bom? bom? Bem, muito Boa feliz de te noite. receber aqui. Gente, Eric, Ah, é um Érica. prazer. Bom, Prazer estar aqui com você. A gente não se conhece pessoalmente, né? não, mas, Então, é. Bom, eu queria te convidar a se apresentar um pouco, falar um pouco sobre com que você trabalha, o que você faz, tá. porque quem me segue já tá careca de saber, mas você Sim. é novidade. Então vamos lá. Eu sou médico. Eu comecei a trabalhar, na verdade, testar alimentação vegetariana desde a minha adolescência. Então, com os meus 14 anos, eu comecei a fazer minhas mudanças alimentares. Com 16, eu virei macrobiótico. Depois de um tempo, eu virei higienista. E, enfim, eu fui fazer faculdade de medicina justamente para trabalhar com essa parte médica, entendendo as questões das doenças e dos ajustes do nosso metabolismo com a alimentação vegetariana, porque eu vi muitos resultados muito positivos numa época que as pessoas não falavam muito de alimentação ainda. A década de Sim, eu 90, lembro que a você gente falou um lembra? pouco sobre. Sim, Na década de 90 as pessoas não tinham nem arroz integral para comprar no supermercado comum, não existia, você tinha que ir em polos que loucura. específicos, né? Então foi mudando muita coisa. Bom, daí eu fiz medicina, eu sou especialista em nutrologia, nutrição enteral e parenteral, que é dieta por sonda, né, dieta pela veia. Eu tenho mestrado e doutorado na área de avaliação metabólica de vegetarianos e de onívoros. E eu tenho pós em nutrição clínica, endocrinologia, algumas coisinhas mais aí. Só E isso. aí, só isso. E aí, na verdade, eu conheci você, né, Erika, porque eu tenho um curso que eu faço no meu sítio, né? E eu montei justamente o sítio para dar essa estrutura para de fazer os cursos, tudo isso. E é claro que eu fui entrando na parte de agrofloresta, de plantios, daí vou lá, como é que faz tal coisa? Daí chego no YouTube, opa, gostei dessa moça aqui, fala legal, né? Daí comecei, ó, Sim, mais um vídeo, e daí comecei a seguir a Erika aqui e a gente nossa. Com trocou, certeza. né? É, e nossa, eu acabei de perceber que foi exatamente por isso, por causa dessa questão, que eu comecei a fazer o canal. Porque toda essa questão, eu percebi que existia esse problema ambiental, que na verdade vinha a partir dessa alimentação que a gente tem e da maneira com que a gente cria bicho e de como a gente planta. Então, a partir daí, eu pensei, cara, tem que ter outro sistema de agricultura que funcione melhor do que o que a gente tem até agora. Como que a gente faz isso? É, Aí eu me deparei com a agrofloresta. E eu vejo que esse é o trama da nossa conversa de hoje. Porque são sim, muitas vertentes, assim, são muitos caminhos que levam a isso. Mas a base do problema é esse. A gente fala muito pouco sobre isso. Tem pouca informação clara sobre isso. Na verdade, eu vejo que também a gente não quer falar tanto porque mexe num hábito que a gente tem, numa coisa cultural que a gente tem e toda uma estrutura, né? É sim. complicada essa questão. Mas, enfim, eu queria, na verdade, começar. Eu acho que a maioria das pessoas que está acompanhando a gente ou é vegetariana, ou é vegana, ou simpatizante. Mas eu queria te perguntar a sua opinião sobre isso de dieta vegetariana. Porque eu coloquei o título Dieta Vegetariana e Meio Ambiente, só que depois eu comecei a me perguntar: é uma dieta ser vegetariano? Ou qual a definição disso? Sabe? Se Então, está correto. existe uma confusão de termos, né? Porque na realidade, assim, o vegetariano é uma pessoa que não come carne de nenhum tipo. Essa é a definição, né? Então, se a pessoa usa ovos e laticínios, ela é ovo lacto vegetariana. Se ela Uhum. tira os ovos, mas usa laticínio, ela é lacto vegetariana. Se ela faz o contrário, né? Mantém os ovos e tira os laticínios, ela é ovo vegetariana. E tem o vegetariano estrito, que é uma dieta estritamente vegetal. Não tem nada de carne, então queijo, leite, ovos. E aí tem Uhum. um nome que as pessoas confundem muito,
que é o termo vegano. Então, o que é o vegano? Ele é um vegetariano estrito, então, portanto, ele não usa nada de carne, queijo, leite, ovos, só que ele vai além da alimentação. Então, ele procura também evitar tudo que tenha lã, couro, seda, produtos cessados de animais, porque muitos cosméticos você coloca no olho do coelho para ver a tolerância do cosmético Sim. na pele humana. Então, tudo que for ligado a qualquer coisa que possa causar um sofrimento para o animal, o vegano vai procurar se afastar desse tipo de hábito. Então, o veganismo ele é além da dieta, né? Mas quando a gente fala só vegetariano, a gente está pensando prioritariamente na questão de não comer carne. Então, essa que Entendi. é a definição básica. Mas você acha que estaria certo falar dieta para se Tá referir certo, ao sim. vegetarianismo? Ah, ok. Tá. Perfeito. Inclusive, o próprio termo veganismo, né, a Vegan Society, que é uma sociedade internacional, ela define que dentro do veganismo tem a dieta vegana. Então, a dieta vegana, o pessoal torce o nariz se você falar dieta vegana. Ah, não, veganismo não é dieta. Mas a própria definição deles tem a dieta vegana quando você se refere a uma dieta vegetariana estrita. Claro, então, não que é não errado falar. Não. Claro, só em relação à alimentação, não em relação ao resto que envolve veganismo, né? Que Sim. entra, enfim, hábitos em geral. Sim. Porque o que acontece é que aqui dentro dessas nossas conversas vem aquela pergunta, né? Que é hoje uma condição que os pesquisadores estão avaliando muito. Como eu vou alimentar 10 bilhões de pessoas no planeta com o sistema atual, porque a gente vai extrapolar, já estamos extrapolando os limites do planeta, né? Sim. Que é bem Até o cerne da conversa. 2050 é pra, tipo, ser o caos, assim, é o colapso. Na verdade, a gente já tem pessoas atualmente passando fome por causa desse sistema que a gente tem. Tipo, é sabido que 30% de tudo que é produzido, 30% é desperdiçado. Claro que é por causa do transporte e outras questões. Mas, cara, a gente já produz comida suficiente, mas a gente sabe que é desperdiçado. E além, a gente já sabe que vai continuar a população a crescer e esse sistema é insustentável. Não vai ter como a gente continuar comendo carne, cada vez a gente tem dietas, culturas em países com uma alimentação mais baseada em carne. Não tem, não funciona desse jeito. A conta não fecha, né? Não. Exato. Não mesmo. Sim. Gente, o que você acha, Eric, o que você acha da gente interagir com as pessoas? Se tiverem perguntas no chat, eu acho muito legal pra gente e vendo como a pessoa vai indo. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, façam aqui e também compartilhem com as pessoas a live. Já que estamos aqui, quem tiver dúvidas, quem achar interessante, mandem para os amigos, tá bom? E é isso. Tem um ponto aqui, Erika, que eu acho bem interessante, né? Que a gente está falando de sustentabilidade e muitas pessoas às vezes não sabem que grande parte dos plantios que a gente tem hoje, de soja, de milho, são para fazer ração para animal. Né? Então, essa área enorme de plantio de monocultura, muitas vezes, né, com os grãos alterados, tem que ter agrotóxico nesse meio, transgenia está presente, você alimenta os animais químicos. Com isso. Exato. Você alimenta os animais para comer depois dos animais. E aí tem uma questão que é um desperdício muito grande, porque, imagina só, vou fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que você, Érica, tenha 50 quilos e você precisa comer 1.500 calorias por dia. E você vai manter por mais um ano o seu peso igual, nível hormonal igual, quer dizer que você vai manter o mesmo peso, a mesma quantidade de músculo, a mesma quantidade de tecido adiposo, tudo igualzinho. Você vai comer 1.500 calorias por dia para manter o seu peso como está hoje. Né? Daqui a um ano. Então, todas essas calorias, se o ser humano comesse direto, ao invés de oferecer para um outro ser vivo, você estaria disponibilizando muita comida. Ao passo que nesse um ano, você comendo 1.500 calorias, só para manter o seu corpo como está, você vai gastar energia, tudo isso que chega você vai queimando. Então, eu te usei como um ser vivo, né? Mas assim, não quero associar com animal, mas assim... Mas pode, somos. Então, você imagina que um animal, quando ele está sendo alimentado ao longo da vida dele, depois que ele parou de crescer, o gasto energético que tem é um desperdício muito grande de energia. Então, se esses grãos fossem direcionados diretamente para seres humanos, seriam muitas calorias ofertadas que a gente teria para alimentar a população inteira sem devastar mais nada do planeta. Claro. Naquele livro que é Comendo o Planeta, que é o que a gente estava falando, que eu vejo que também está de plano de fundo dessa conversa, fala, eu não lembro exatamente quanto era, mas eu acho que a cada 100 gramas convertia muito pouco. Precisava, sei lá, de 1 para 10 para converter de grãos para virar carne. Tipo, um absurdo, uma quantidade enorme de grãos para a gente alimentar o gado, enquanto a gente simplesmente poderia pegar os grãos e comer. Simples assim a conta. Ao invés da gente ficar passando pro bicho e comendo o bicho no final, sendo que... E além
além de todo o sistema de agricultura que vem atrás disso, né? Que para mim é a questão que mais me toca, porque tá, tem a questão dos bichos que a gente planta para isso, mas esse sistema de agricultura ele influencia, por exemplo, no ciclo das águas. A gente vai devastando floresta e essas florestas que mantinham os aquíferos cheios e a gente acaba com a água porque interrompe o ciclo das chuvas, porque não tem mais árvores grandes para fazer isso e não abastece o reservatório de água. Então a gente acaba com o ciclo de cima, acaba o reservatório de água e a gente precisa de uma quantidade, são 15 mil litros de água para fazer 1 quilo de carne, alguma coisa assim. É mais ou menos isso, é. Cara... E aí você imagina que ainda nesse sistema, né? Toda a terra pelada, né? Sem cobertura, sem palha, sem nada. Vegetal. Toda a chuva, aquela terra que é jogada para rios, então você vai contaminando tudo, né? Com adubo químico, com nitrogênio, com tudo isso que vai para as mananciais de água. E isso também atrapalha, esses fertilizantes químicos acabam chegando no mar e eles deixam o mar mais ácido. Isso influencia também na extinção de espécies. E fazem um tipo de coral, um tipo de alga, na verdade, que cresce muito rápido porque tem baixo nível de oxigênio na água e aí mata os peixes porque tem um monte dessa alga. Tipo, é uma catástrofe tipo, que vai indo minuciosamente para vários estágios. Assim, a gente fala de meio ambiente e está realmente falando de toda a cadeia. Sim. E é engraçado porque a gente está falando de um hábito tão simples, né? Tipo, comer carne, ovo, enfim, todos os derivados. Ah, travou. Tô vendo que tem várias perguntas já que chegaram aí também. Pronto, voltou. Voltou? Eu também chegaram várias perguntas já aí também. Pra gente fechar a nossa conversa. Bom, se quiser ir respondendo, porque você é o convidado, se for mais voltado para isso de alimentação e dieta e tudo isso, acho que é com você. Ah, temos 2 perguntas, tem para mim e para você. Dietas vegetarianas alongam o tempo de vida de um humano? Gente, vocês estão muito bons nas perguntas. Eric, volta pra gente responder essas perguntas. E para a Érica, como você imagina o futuro para os sistemas agroflorestais? Olha, eu imagino que a gente precise ter sistemas mais eficientes. Eu acredito que a gente pode sim beber da fonte da agrofloresta e vejo que a gente precisa se inspirar nisso. Eu sei também que a agrofloresta está sendo testada em larga escala, por exemplo, na Fazenda da Toca, que é em São Paulo, se eu não me engano. Acho que em São Paulo tem a Fazenda da Toca, em que eles estão com maquinários e experimentando isso em larga escala para ver como funcionaria. Então, estamos numa fase de teste, só que a gente não tem tanto incentivo para isso. A gente não tem investimento em ciência, a gente tem muito investimento na agricultura tradicional que a gente tem. Então, eu respondi isso nos meus stories hoje. Oi, Eric, voltou. Voltei. Tem algum problema aqui, enfim. Tranquilo. Só deixa eu terminar que eu tava falando uma coisa para eles, que era em relação a gente investir no modelo de agricultura que funcionaria melhor. A gente precisa... Tem caminhos para a gente fazer isso. Tem como a gente ter uma agricultura que seja mais sustentável. Pode ser bebendo da vertente da agrofloresta. Mas é importante a gente investir nisso, a gente colocar ciência nisso, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. É tanta ciência que a gente vê tanto investimento na monocultura que a gente não sabe, a gente não tem conhecimento sobre outras formas, né? Mas eu acho que o caminho é por aí. Bom, tinha uma pergunta, Eric, que era para nós dois. Eu respondi minha parte, que era do Jonas. Tá. Se quiser responder a sua... Qual que é a pergunta dele? Ele perguntou... É que desapareceu. Ai, foi ótima. Dietas vegetarianas alongam o tempo de vida de um humano? Então, tudo vai depender de como é que você faz a dieta. Né? Porque qual que é a nossa ideia? Uma dieta vegetariana boa é aquela que é com alimento in natura, integral, né? Não é com alimento processado, refinado. Então, o que a gente tem é que esse tipo de dieta com alimento natural, ele reduz muito doença cardiovascular, diabetes, vários tipos de câncer. E tem estudos mostrando, inclusive, que pessoas já com doença cardiovascular, quando seguem um sistema que a gente chama de plant-based, né, que é o vegetariano estrito, bem natural e integral, que as placas de gordura no vaso sanguíneo diminuem de tamanho. Que loucura. Ao longo de 5 anos, você tem redução das placas de gordura. Então, quando a gente faz uma alimentação bem feita, a nossa expectativa é que você tenha uma progressão lenta de doenças ou que você tenha até uma estagnação de algumas doenças específicas. Então, a gente pode ter uma sobrevida maior nesse sentido. Mas, se você fizer uma dieta vegetariana, cheia de produto refinado, cheia de gordura saturada, porque a indústria já se apoderou dos continuar nos embutidos, né? Continuar nessa do que já tem, né? Mais do mesmo. Aí a gente vai perder o efeito. Então, o efeito ele é com alimento in natura mesmo.
Sim. Aí eu vejo que a gente tem uma grande dificuldade, pelo menos das pessoas com quem eu convivo, que é de arrumar tempo para você ter essa alimentação, porque quando você tem uma alimentação, eu ultimamente estou tentando ter uma alimentação muito natural também. Só vegetais e legumes, só que isso é tão rápido, o ciclo deles, você pode congelar outras coisas, mas esses parece que acabam indo muito mais rápido. Então eu vejo que aí tá uma grande dificuldade e que na verdade é uma mudança de hábito que a gente precisa ter, né? Mais que nada, a gente vai se acostumando com isso. Eu já tô há alguns Sim. meses tentando, assim, ter uma alimentação melhor mesmo, sabe? Não Aham. comendo tanta farinha, não comendo tanta coisa pronta. E é isso, eu vejo que é mais uma mudança de hábito mais que nada. E é isso. Minha experiência tá Sim. sendo boa, assim, eu me sinto muito melhor também. De que a gente é o que a gente come, sabe? Então eu ando me sentindo muito mais leve, muito mais. Me sinto muito melhor mesmo, tendo uma Sim. alimentação à base de muita fruta, muito legume, vegetais. E, E é isso. e tem uma coisa legal que é o seguinte, né? Fazendo gancho dessa pergunta aí. É, quando a gente usa uma comparação de vegetais com o reino animal, os vegetais têm 64 vezes mais antioxidantes do que o alimento animal. Então, quando você tira o animal e coloca o vegetal como alimento, você vai aumentar muito aquela quantidade da sua dieta que foi preenchida por um produto que não tinha antioxidante, passa a ter mais antioxidante. Isso é um fator de prevenção de várias doenças, né? Isso otimiza muito a saúde como um todo. Então, isso é um fator bem positivo. E não é pouco que as pessoas usam, porque uma porção de carne e 3 de laticínio já são 500 calorias. Então, numa dieta para uma mulher que usa 1.500, um terço da dieta não tem antioxidante. Que 33%. loucura. Quando você troca isso por um vegetal, você aumenta muito a quantidade de antioxidante. E aí entra na sua área específica, né? Porque o alimento que ele é criado num sistema onde tem interação com Sim, insetos, com outras plantas, você tem muito aumento da quantidade de antioxidante. Porque a planta lá, na hora que vem um bicho, morde a folha dela, ela vai liberar uma série de substâncias e vai produzir essas substâncias que são os fitoquímicos, que são essas substâncias muito positivas. sim. Então, o sistema de produção agroecológico, o sistema orgânico, é um sistema que ele permite colher um produto com mais antioxidante. Com certeza. Basicamente é uma coisa bem melhor pra gente, é o que mais faz sentido. A Ana Primavera fala muito sobre isso, que ela é, você conhece? Ela é uma autora Conheço, que sim. Rainha isso, do é a solo, né? base da agroecologia. E ela fala muito sobre isso, que quando os alimentos eles são completos, eles têm todos os 46 nutrientes que eles precisam, a gente também consegue absorver isso. Só que quando a gente come um alimento que está à base de NPK, que só são 3 nutrientes, o que a gente recebe é isso também. Então a gente precisa ter alimentos que são realmente completos, saudáveis e que são resistentes a essas pragas, porque aí a gente também está comendo uma coisa completa, né? A gente não tá comendo uma coisa que é grande, bonita, mas não tem substância, não tem realmente uma base de nutriente, de antioxidante que é isso. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente colocar mecanização em algumas coisas. A gente precisa dessa base mesmo, a gente precisa de voltar às raízes, de voltar ao Sim, que natural, o mais natural de verdade. exatamente. Tô dando uma olhada aqui nos comentários, ver se tem mais perguntas. Boa Tá. noite para quem está chegando agora, mandem perguntas. Como transformar a visão da sociedade sobre essa questão da monocultura para o gado? Uma pergunta complexa. É bem complexo mesmo, porque se a gente for ver, todo o nosso sistema político envolve o agronegócio. Então, as pessoas que colocam dinheiro, inclusive, para que as leis aconteçam, para que os políticos sejam eleitos, tem uma questão forte do A bancada agronegócio por trás. ruralista, né? E aí Desde isso sempre. pega de um jeito difícil mesmo de modificar em termos políticos. Porque com vontade política dá para mudar muita coisa. Mas Olha, que acontece que a gente não tem essa vontade política, né, para fazer uma coisa mais orgânica e que volte para a sociedade de uma forma positiva. Isso, sim. assim, independente de partido político, né? É o sistema que vem vindo há muito e Desde muito tempo no sempre, nosso país, desde a desde época sempre. desde sempre. A bancada ruralista é quem manda no Congresso. A gente sabe disso desde sempre, né? Sim, E é quem financia tudo. Por isso que eu estava falando sobre a questão da agrofloresta, de um modelo mais sustentável. A gente vai conseguir achar ele quando a gente tiver investimento nisso. Quando a gente botar energia nisso. Só que até sim. então o que a gente tem sustentando todo esse modelo é o agronegócio. E Então, hoje nesse próprio sistema, de como é que você vai criar essa coisa oh, não. fazendo uma agrofloresta para soja e Olá. para
Peraí, Alô? deu uma cortada. Agora voltou. Tá. Voltou? Eu Sim. estava falando que nesse sistema, por exemplo, de criação animal, não dá para fazer uma agrofloresta. No! Vamos ver se o Eric volta. Gente, vocês estão com perguntas ótimas. Muito obrigada por estarem aqui. Vão mandando perguntas de verdade, que ou eu ou o Eric vai respondendo. Como transformar? Blá, 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 blá. Perguntas bem ótimas pro Eric. Soja só orgânica para consumo? Eu acho que, em relação a isso, se a gente pudesse optar por comer coisa sem veneno, eu acho que é sempre a melhor escolha, né? Se eu pudesse escolher entre comer algo orgânico e algo não orgânico, eu preferia comer algo que não tem veneno, né? Sempre. A natureza dos animais são uma referência para nós. Como é um animal vegetariano e um carnívoro? Qual o volume e tempo necessário para a sua alimentação? O complexo. Espera aí que o Eric vai entrar e vai continuar o que ele estava falando. Olá, Não sei o que acontece, mas eu caí de novo. tudo bem? Você lembra onde você estava? Eu lembro, mas eu vi sua pergunta agora sobre a questão das calorias, é isso? Sobre Ah, tem natureza muitas do animal perguntas vegetariano e boas. carnívoro, volume, né? Um monte de perguntas boas. É assim, é que uma coisa que as pessoas têm muita dúvida às vezes é que a ideia de uma dieta vegetariana é uma dieta cheia de verdura e legume. Mas se for ver, o que é o reino vegetal? Todos os cereais são vegetais, todos os feijões, as leguminosas são Os vegetais, grãos, as claro. frutas, as verduras, as castanhas todas, oleaginosas, amendoim, Legumes, raízes, todas as raízes, diversidade de raiz. exato, tudo é vegetal, né? As farinhas são vegetais. Se você quiser pegar um óleo e fazer fritura, é vegetal, né? Então, Sim. o que acontece? A gente consegue ter mais densidade calórica ou menos densidade calórica de acordo com as nossas escolhas. Então, se eu faço um prato muito grande de verdura e legume, vai ter pouca caloria. Eu ia ter que comer muito, muito, muito para conseguir energia, carboidrato, proteína para manter o que eu preciso em termos de funcionamento corporal. Quando eu faço uma dieta que tem mais como base os cereais e as leguminosas, o arroz com o feijão, essa é uma base um pouco mais calórica, que vai me permitir fazer um prato não tão grande e ficar saciado e receber carboidrato, proteína, né, com uma bom aporte. Então a gente vai modular o nosso prato de acordo com essas necessidades. Então uma criança pequena, por exemplo, a criança pequena precisa de muito mais caloria do que um adulto, por quilo de peso. Então o prato da criança, a gente vai reduzir verdura e legume e vai aumentar cereais e leguminosas. Um adulto, a gente aumenta um pouco mais as verduras e legumes. Eu sugiro assim, ó, de forma geral, metade do prato bem caprichado de verdura e legume. Um quarto do prato, cereais. Arroz, milho, trigo, aveia, centeio, cevada. E o outro um quarto, as leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. E a fruta de sobremesa. Essa é a composição básica de um prato de adulto. Então é simples da gente Nossa. fazer isso. Sim. E até eu tava vendo o quanto. Eu não lembro como é o nome da base alimentar assim do brasileiro, que é esse prato do arroz e feijão, tem um nome para isso, que acabou sendo uma referência internacional, né, de uma alimentação Sim. saudável, que é essa base: arroz, feijão, salada. Eu não lembro se tinha ovo ou tinha carne, mas eu acho até que não era só arroz, feijão e legume e salada. É que a base da nossa dieta tem o arroz e feijão, só que cada vez tem menos feijão e mais carne ou ovo. E daí esse é o problema que a gente está vendo, né? O pessoal cada Sim, vez comendo menos feijão e mais carne e ovo e com medo de engordar com feijão, que não tem cabimento uma coisa dessa, né? Nutricionalmente é mais fácil engordar com carne, ovo, queijo do que com qualquer produto vegetal, tirando, sim, claro, o óleo e castanhas, né? São mais calóricos. sim, sim. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder aqui em relação a qual seria o problema de ovos caipiras. E você pode complementar, porque hoje eu assisti aquela live que você me mandou da Sheila, não lembro o nome dela. Cíntia, da Cíntia. Cíntia, isso. E ela estava falando exatamente sobre isso, sobre essas galinhas que são criadas para colocar ovo e para gerar novos frangos. E, gente, foi tenso para mim. Porque o quanto elas vivem, na verdade, em sofrimento. Elas produzem os ovos, só que na verdade elas recebem 25% da alimentação que elas deveriam. Então elas vivem num estado de agonia, de uma fome tremenda, quando elas são criadas nesse sistema onde é uma larga escala, né? Não tô falando das galinhas caipiras, dos ovinhos do quintal, mas quando a gente fala de ovo de mercado, de comprar uma bandeja bonitinha assim, a gente tá falando de um sistema de criação
onde os animais estão realmente em sofrimento. E para mim foi muito tocante. E em relação aos ovos caipira, na verdade, depende do sistema com que a pessoa produz. Porque, por exemplo, assim, a minha avó, ela produz ovos no quintal dela, ela não dá ração de fora, ela dá os legumes do resto da comida. Então, em relação à sustentabilidade, o sistema está eficiente. Não tá, ela ainda usa o esterco dessas galinhas, o sistema está fechadinho. Na visão mais ecológica, mais da sustentabilidade, está fechadinho. Só que o problema é isso, é quando a gente vai pegar insumo de fora para alimentar essa galinha, quando a gente está criando ela dentro de um sistema que não é saudável para ela. Enfim, basicamente acho que os dois lados de comer ovo, o normal e o caipira, e tem um aspecto, cada vez a literatura mostra mais a parte científica, que as nossas bactérias intestinais fazem muita diferença com relação à nossa saúde. Então, quando a nossa dieta é bem vegetal, se entra um produto animal de vez em quando, isso não causa nenhum grande problema. Mas quando nossas bactérias intestinais já são uma bactéria que está sendo alimentada com pouca quantidade de fibra, com mais gordura, com mais proteína, essas bactérias, quando elas recebem substâncias que tem no ovo, como a colina, fosfatidilcolina, e é da carne, né, principalmente vermelha, vem a carnitina, essas substâncias, as bactérias intestinais, transformam uma substância chamada trimetilamina. Ela vai ser absorvida e o fígado vai transformar em óxido de trimetilamina. A sigla é TMAO. E essa substância, ela aumenta o risco de todas as doenças que você imaginar. Doença cardiovascular, diabetes, demência, o que você imaginar. Que bacana! E essa substância, ela está super avaliada atualmente e ela está entrando no mesmo grau de problema do colesterol alto. É como se fosse o mesmo grau de nocividade, só que qual é a questão? Eu não consigo dosar nos exames laboratoriais de sangue que a gente faz. Então a gente dosa o LDL, colesterol, mas a gente não dosa o TMAO. Então as pessoas não sabem como é que estão os níveis dela. Mas por que não dosa? Porque não tem, é relativamente recente na literatura, né, o conhecimento dessa substância, assim, talvez 20, 25 anos, e não está disponível no meio laboratorial. E eu acho que a hora que criaram um remédio que inibe essa formação, daí vão dosar todo mundo para poder usar o remédio, né? Porque ao invés de mudar a dieta, você usa o remédio para tentar controlar sempre, isso. Né? Esse é o sistema que a gente tem, né? Não muda muito do sistema agroecológico, né? O pessoal prefere... É o imediatismo que a gente tem, né? Sim. Então isso é bem interessante, porque os estudos são bem categóricos em mostrar esse efeito bastante nocivo dessa substância. Então, quanto mais vegetal for a sua dieta, quando entra alguma coisa animal, não vai fazer tanto estrago quanto uma dieta toda refinada com alimentos animais o tempo inteiro. Sim. Então faz diferença. Sentido. Com certeza. Valeu por esclarecer. Por que um alimento dito essencial precisa ser cozinhado e temperado para ser degustado e digerido? Então, na realidade, muitos alimentos podem ser consumidos crus. Inclusive, tem os crudivoristas que fazem isso, né? Só que eles fazem um pré-preparo de alguns produtos. Então, por exemplo, algo que importantíssimo, tá, gente? Vocês nunca façam feijão cru para comer, tá? Porque o feijão cru tem lectina, que são substâncias que causam lesão nas vilosidades intestinais. Dá dor de barriga, de ir para o hospital mesmo, da intoxicação. Então, o que os crudivoristas fazem? Eles põem para germinar vários produtos. Sim. Né? Então, no processo de germinação, você vai reduzir várias substâncias, vai ficar com grau de possibilidade de mastigação, né? A crocância fica mais possível de você mastigar. Então, eles usam quase todos os produtos que um vegetariano estrito usa, mas com pré-preparo, sem o fogo. Né? Sim, eu tenho vizinhos que são fibra. crudíveros. Sim. E é muito interessante, porque dá pra você fazer bolo, dá pra você fazer um monte de coisa, tipo, cru e tipo, vegetal, castanha. É extremamente sofisticadíssimo o que eles fazem, né? Você vê que assim, coisa que você nunca imaginou fazer, eles fazem as preparações que são fantásticas. Né? A ressalva é esse. Não vai pegar eu tenho um paciente que fez isso, né? Só vou virar crudívoro, por conta própria ele pegou um feijão branco, bateu no liquidificador, fez um pó, fez uma vitamina de fruta, jogou o pó lá dentro, passou 2 dias no banheiro. Né? Ficou super mal, né? Porque dá lesão intestinal mesmo. Sim. Nossa, eu tô tão feliz que a gente tá tendo esse espaço pra gente conversar, porque a gente consegue chegar a mais pessoas e levar essa informação mesmo. Ultimamente eu tô vendo a importância disso. Do quanto não tem informação sobre as coisas. A gente não sabe sobre isso. Tipo, a gente acha que a mandioca é tóxica, que também tem uma substância química nela que é tóxica pra gente. Cianeto, né? Exato, e feijão também é pra gente.
Então é o pré-preparo que vai ser importante para você tirar esses elementos tóxicos. Ah, mas pera, a pergunta era por que era sobre por que a gente precisa temperar. E, claro, cozinhar e temperar. Então, aí é uma questão mais voltada ao que a gente está acostumado, né? Porque, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, tem gente que coloca açúcar no mamão. O paladar da No pessoa está tão abacate. deturpado que a pessoa precisa colocar o açúcar no mamão, né? Sim. Então, existe um processo nosso de readaptação para os sabores mais tênues, porque quanto mais você coloca condimentação, principalmente artificial, você vai entrando num grau de percepção de coisas sutis muito baixa. Então, você vai comer um alimento in natura, você não vê mais graça no alimento in natura. Claro. Nossa, é isso que as pessoas que comem carne e depois viram vegetarianos falam muito, né? De como a comida não tem gosto. Sim. Mas, assim, É o que a gente isso. faz, né, para que a pessoa faça uma transição legal, é usar vários condimentos mesmo, que são as especiarias, né? A culinária indiana é um exemplo disso, né? Tem tanta Claro. coisa super condimentada com alimentos com produtos Muito naturais, que vegetariano, são ótimos. claro. E essas substâncias são muito boas para a saúde. O que tem nesses condimentos, canela, cravo, manjericão, coentro, por mais que você faça seco Páprica. mesmo, são alimentos extremamente ricos em antioxidantes e nutrientes, então é legal a gente utilizar. A comida não é para ser sonsa. Você pode fazer um tempero legal para ficar do jeito que você gosta, mas a nossa ideia é usar um produto para temperar que seja saudável, né? Não é um pozinho vermelho desses químicos, É, é, né? com Que começa com certeza. S e termina com O, mas tudo bem. Total. É exatamente isso. E eu vejo que eu ando também aprendendo muito a cozinhar, porque eu tô cozinhando muitos vegetais e aprendendo mesmo a temperar eles de uma maneira que fique boa. Não tem por que a gente comer vegetal e ser ruim. Só uma questão da Sim, gente aprender mesmo a usar dos temperos. Ah, tem sim. um aqui que é: o veganismo não é perigoso para a saúde porque precisamos de B12. Acho que esse é um clássico, né? Então, é uma pergunta bem importante, tá? Porque, assim, a literatura científica é muito clara em mostrar que quem faz uma alimentação vegetariana, principalmente estrita, tem que suplementar B12. O outro lado da moeda que é interessante é verificar que a criação industrial de animal, as vacas, os porcos, os frangos são suplementados com B12. Eles não estão em situação natural, então eles recebem suplementação de B12. Então eu costumo dizer que eles são lá atravessadores de nutrientes. Porque você Sim. coloca para o animal, ele vai urinar uma parte de vários suplementos, ele vai defecar uma parte de suplementos e vai ficar com uma parte no seu sangue, né, na carne, no leite e nos ovos. Então os animais eles são suplementados. Então quando a gente tira esse animal que foi suplementado, a gente tem que usar diretamente a suplementação. Então isso é importante porque a B12 é um ponto de atenção. Para quem não passou por profissional de saúde ainda, está virando vegetariano, a recomendação é usar 500 microgramas de B12 por dia. Pode fazer uso contínuo e daí, em algum momento que passar com um profissional de saúde, ele vai ver se precisa de mais, de menos, mas é uma dose que dá uma segurança muito boa para quem está começando e quem não passou com nenhum profissional. Nossa, que massa. Mas Que tem que bom que usar você mesmo. tem. Que bom que você tem tão claras as coisas de maneira tão objetiva. Porque eu vejo que às vezes a gente encontra uma informação meio confusa e isso acaba atrapalhando o processo. A gente não encontra a informação e acaba Sim. desinformado Inclusive, mesmo. eu estou para lançar agora em janeiro, então a gente vai lançar um guia de nutrição vegana. É um guia que eu fiz para a Sociedade Vegetariana Internacional. E esse guia é Chique. completíssimo com tudo. E é um material gratuito. É Ah, gratuito. Então, para que quem tiver massa. interesse, no link da minha bio tem ali, a pessoa só se inscreve. Quando estiver pronto, a gente vai lançar, vai entregar gratuitamente. Gente, vamos lá. Agora. Quer dizer, quando Então, terminar a live. Me lembra que no final a gente fala sobre isso. tranquilo. Importantíssimo. Vamos ver se mais alguma pergunta. E os cogumelos? Ah, eu vi que você fez um post esses dias sobre os cogumelos. 2 pessoas já perguntaram sobre os cogumelos. Qual é o tipo de pergunta? É sobre a vitamina Tem D? Sobre... uma delas é e os cogumelos, simplesmente. E uma outra, deixa eu encontrar. Ah, e os cogumelos não deveriam fazer parte? Temos dezenas de cogumelos nativos comestíveis não explorados. Sim, sim. Os cogumelos, na realidade, eles não são do reino Plantae, né? Que é o reino vegetal. Eles são do Enfim, reino fungo, né? Assim como as algas também não são vegetais. É do outro reino, que é o reino Monera, né? eu acho que sim. Frutífera. Tá. Não me lembro. Na verdade, Então, não sendo de fonte animal, o vegetariano come, tá? Então, são alimentos que podem entrar. Existem alguns mitos em cima desses produtos. Então, o pessoal acha que o cogumelo é super rico em proteína. Tem proteína.
mas assim, não chega perto dos feijões. Então, o reino vegetal, nenhum Não é rico. produto é tão rico em proteína quanto as leguminosas, né? Então, assim, o cogumelo é como se fosse um legume mais rico em proteína. É mais ou menos isso. Hum. E uma coisa muito legal que a gente tem nos cogumelos é a possibilidade deles fornecerem vitamina D pra gente. Então, Oh, no. Travou de falhou? novo. Travou? Pra mim tá normal aqui. Ah, foi. Aqui deu uma Foi? travada. Agora voltou, sim. Tá. Como é que a gente faz com cogumelo? Você vai pegar o cogumelo e vai fatiar. E fatia de 1 centímetro mais ou menos. Espalha numa bandeja e põe no sol. Por 1 hora. Tá? Os raios solares, a luz ultravioleta, em contato com o ergosterol, que é um tipo de gordura que tem na membrana dos cogumelos, vai ser transformado em vitamina D2. E isso aumenta em 100 vezes ou mais. Então, para você ter uma ideia, a gente precisa de mais ou menos, isso é muito questionável, tá? Mas vamos colocar uma média de 500 unidades de vitamina D por dia, 500. O cogumelo passa de 3 unidades para mais de 1.000, se você faz isso. Que loucura. Então, é muito aumento. Então, é uma possibilidade legal, você pode fazer isso. Depois você pode guardar na geladeira por 1 semana, é bom que você consuma antes. Ou, se ele for desidratado, até 8 meses, se for guardado no escuro, vai ter essa quantidade de vitamina D ali. Então, que ajuda massa. bastante, é uma possibilidade boa. Nossa, muito É um massa. jeito legal de você otimizar. Claro, eu ando consumindo também, mas mais os desidratados, porque é difícil de encontrar aqui os que são mais in natura mesmo, porque eles acabam estragando. Ainda que tenha uma cultura onde eu moro de mais vegetarianos, assim, então eu ainda encontro uma variedade. E aí que eu acho legal falar até pro pessoal, né, que te segue aí, que não é pra pegar qualquer cogumelo que acharam pra comer, né? Sim, muito importante, obrigada por falar. Sim, sim. Gente, por favor, não façam isso. Tem cogumelo que Realmente. mata mesmo. Sim, sim, gente, sério, não façam isso. Não saiam caçando cogumelo, qualquer cogumelo. Tem uma variedade enorme de cogumelo no Brasil, mas assim, não façam isso. Saibam, tenham certeza. Esteja com alguém que entenda sobre. Ou comprem de quem produz, mas não saiam catando Sim. qualquer cogumelo. E aquele que é o tipo dos desenhos, né, que ele é vermelhinho e branco, é um dos mais O tóxicos do que tem. Mário. Sim, com certeza. Com certeza. Vamos ver. Estão te elogiando muito no chat, queriam consulta com você e que você é maravilhoso. Obrigado. Acho que o que eu não gosto naturalmente não é assimilável pelo organismo. O gosto é um indicativo do que é necessário ao organismo, certo? Essa pergunta é boa. Então, isso é um pouco complexo, tá? Porque assim, a gente se adapta a sabores fortes industriais e a gente perde um pouco essa percepção do alimento in natura. Então, o nosso paladar, ele é modificável. A gente consegue ir transformando quanto eu preciso de sal, de açúcar. A gente consegue fazer isso. Tem deficiências nutricionais que são clássicas, que a pessoa ela tem vontade de coisas que não tem nutriente. Por exemplo, numa anemia por falta de ferro, a pessoa pode ter vontade de mastigar gelo, comer arroz cru, barro, tijolo, sabonete, bucha de banho. O quê? Né? Não tem ferro aí. Né? Mas são alterações bioquímicas que acontecem pela deficiência, que muda o neurotransmissor, e a pessoa tem essas vontades esquisitas. Então, isso a acontece gente... com as vacas também. Verdade, isso acontece. Quando tem deficiência, elas começam a comer roupa. Eu não Interessante, lembro né? qual é, eu acho que molibdênio, algum desses nutrientes que quando falta, elas procuram roupa e começam a mastigar roupa. Interessante, né? Enfim, E não vão conseguir uma molibdênio na roupa, né? Ou seja, o nutriente que for. claro. Então isso é interessante porque a gente, para estar em contato com esses impulsos naturais que a gente tem que estar muito natural mesmo, né? E sem deficiência. Então é um pouco difícil a gente associar só o que eu gosto com o que vai ser bom para o meu corpo mesmo. Tá? Claro, Então colocar a ciência por trás para ajudar a gente. com certeza. É exatamente isso. Não dá pra. Eu vejo muito isso, principalmente com as pessoas hippies com quem eu convivo, que, o que eu sinto que eu quero é o que meu corpo precisa. Cara, duvidoso. Você pode É querer muito complicado. chocolate muitas vezes. Sei lá. E fora que tem um outro aspecto, Érica, que entra nisso também, que é a questão psíquica, né? Que eu chamo de tríade de desejo, conflito e sintoma. Então a gente deseja várias coisas para nossa vida. Quando algo dificulta a gente realizar um desejo nosso, a gente entra em conflito. Para não enlouquecer, a gente cria um sintoma, que pode ser comer, beber, jogar, comprar, atividade física. Cada um cria um sintoma específico e nem sempre a gente não consegue construir. Quando vê, já está fazendo.
né? Então, às vezes, por questões emocionais, a gente vai buscar um alimento como um fator de preenchimento, Escape. de escape. E aí Sim, bagunça faz tudo. Né? sentido. Nossa, faz todo sentido. Realmente. Vamos ver. De que são feitos esses suplementos de B12? Eles são feitos por cultura bacteriana, tá? B12 sempre vem de bactérias, então você cultiva as bactérias e extrai B12 delas. Então isso pode ser usado então em cápsula, em gota, que o ser humano pode usar, e para vaca eles podem colocar no sal e podem fazer tabletes mesmo que vão ser liberados no rumen, né? Na parte intestinal da vaca. É interessante porque olha só que legal isso. A B12 se chama cobalamina, porque ela tem um átomo de cobalto no centro dela e uma estrutura em volta, né? Então o cobalto é o átomo central. Então para a vaca, que tem um monte de bactéria no intestino dela, ela já tem um meio de cultura. O que você faz? Você dá só o cobalto. Se você der o cobalto, as bactérias do Já intestino da estão vaca, lá. do estômago, vão produzir a cobalamina, que é B12 pronta. Já alguns animais, como por exemplo o frango, né, os porcos, que são monogástricos, né, tem um estômago só, naquelas várias câmaras gástricas, eles vão precisar da B12 pronta. Não adianta dar cobalto, tem que dar a B12 pronta mesmo, que é o que a indústria Nossa, faz. que interessante. Nossa, super. Tem outra pergunta sobre isso, só para complementar. As vitaminas B12 disponíveis para suplementação são sempre veganas? São. O que acontece é que, às vezes, a indústria pode colocar algo vinculado a B12 que não é vegano. Por exemplo, você pode ter uma B12, que é sempre vegana, com uma cápsula de colágeno e não uma cápsula de alga. Ou você pode ter algum elemento de colágeno, alguma coisa que vai estar misturado. Mas a B12 em si, ela é um produto de síntese bacteriana, então é tranquilo de usar. Entendi. Nossa, quantas perguntas sobre isso da B12? Muitas perguntas. Que bom que o pessoal está perguntando sobre isso, porque é um tema que tem que olhar mesmo. Né? Precisa. Gente, quanta pergunta. Juro pra você, tem muita pergunta sobre B12. Deixa eu ver. Gente, eu tô desatualizada aqui no chat. Pronto. Tem bastante coisa que chegou aí, né? Tem. Como faz com a vitamina D? A gente falou, cogumelos. Então, a vitamina D, na realidade, a principal fonte dela é o contato do sol na nossa pele. Tá? Essa é a principal fonte para a gente, natural. Então, você vai encontrar de fonte vegetal, né? Aí a pergunta é como é que o pessoal monta a suplementação? Olha que interessante. A maior parte das vitaminas D do mercado são de lanolina. Então, você tira a lã do carneiro. Quando você vai lavar, aquela gordura que fica na lã do carneiro, pra quem nunca pegou no carneiro, você passa a mão assim dentro É da lã ceboso. dele, é tudo ceboso, né? Aquela gordura sobrenadante vai ser tirado, vai ser irradiado luz ultravioleta, e aí você forma a vitamina D, que é o que você compra na farmácia, né? Que loucura. Aí você pode fazer isso também, industrialmente, claro, com líquen, com levedura e com cogumelo. Então as fontes veganas são de líquen, levedura e cogumelo. E a fonte animal é de lã de carneiro. Nossa, que interessante. Nossa, super. Nossa, tô bem feliz que tem realmente muitas perguntas sobre isso da nutrição mesmo, que é que você mais gosta, que você mais entende, talvez? É a minha área de trabalho, né? Apenas alimentos de origem animal possuem B12, certo? Mel de abelha tem? Então, olha, fonte confiável de B12 é carne, queijo, leite e ovos. O ovo é o pior, tá? É o de menor absorção. Tem estudos que mostram que algumas algas e alimentos fermentados contêm B12. E cogumelo também, mas às vezes é por contato da terra, do ambiente com bactéria que encosta no produto e vai ter no produto. Só que essa B12, além de ser uma quantidade pequena para alguns produtos, ela não parece ter a atividade da B12 verdadeira no nosso corpo. Então a gente não consegue Tipo, recomendar, sintetizar? Ah, a gente não consegue recomendar como uma fonte confiável de B12 para as pessoas. Então, quando a pessoa vira vegetariana, vegana, a suplementação que a gente sugere realmente como algo seguro e eficaz para a pessoa fazer. entendi. Gente, você tá acompanhando o chat?
O meu tá parado. Eu vi que chegou bastante coisa aqui, mas eu não tô Uai. vendo tudo, não. Fale pro doutor Eric que ele é maravilhoso. As Obrigado. pessoas estão. O café atrapalha na absorção do ferro para quem tem ferritinina baixa? A ferritina é o nosso estoque de ferro, tá? É uma proteína que guarda o ferro no nosso corpo, que é o melhor exemplo que a gente vê o estado de ferro do nosso corpo. Tem vários fatores que podem dificultar a gente absorver o ferro. Então, o café é um deles que pode dificultar. Então, a gente sugere que você dê um espaço entre comer e tomar um café. Porque não pode encostar, a questão é não encostar no estômago, ali não misturar. É como a vitamina C. Eu quero que a vitamina C me ajude a absorver o ferro. Tem que encostar com o ferro lá no estômago. Não adianta comer o ferro agora e a vitamina C depois de 3 horas, porque os dois têm que estar juntos, né? Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que, assim, o principal fator que leva à deficiência de ferro é perder sangue. Quem perde sangue geralmente tem estoque de ferro ruim. Então, as mulheres menstruando, né? E quem não perde sangue, mas gasta muito ferro e tem problema com ferro, é criança que está crescendo e gestante que está construindo tecidos. Então, gasta muito ferro, são situações de maior vulnerabilidade para deficiência de ferro. Daí a gente precisa tomar um cuidado realmente. Sim. Independente de ser vegetariano ou onívoro. Sim. Valeu pelo esclarecimento. Bom, deixa eu ver que horas são. A gente já tá quase 1 hora aqui. E eu acho que meio que é por aí mesmo a nossa trama de a gente ter uma alimentação que é nutritiva, a gente entender todos esses aspectos, que tudo isso que você falou traz um embasamento para isso, mas mais que nada a gente entender de como essa questão ela vai muito além disso, né? A gente está falando de uma alimentação, mas a gente está falando de todo o contexto que vem atrás disso. Não é simplesmente a comida, né? A gente observar de onde ela veio, como ela foi feita. Não sei, pra mim toda essa questão me toca demais. Que é a questão ambiental, né? Que a gente estava falando anteriormente, mas que eu vejo que é por aí o caminho. A gente ter uma consciência maior, porque às vezes a gente tá comendo carne e a gente nem sabe de onde veio esse bicho, a gente não conhece mais o bicho, a gente olha lá a bandeja de carne, tipo, carne. A gente não sabe, não reconhece o bicho, a gente olha um pedaço de carne. Não sabe nem que pedaço é aquele, de que bicho é aquele. Enfim, é uma desconexão muito grande que a gente tem do que é natureza, do que é alimentação. É isso. Fico meio bolada com essa história. Não, e tem algo também que é importante de pensar, que não tem solução para a condição planetária se a gente não reduzir carne e aumentar o consumo de produtos vegetais. Isso está muito claro, assim, é transparente na literatura científica. E hoje todos os artigos científicos de parte nutricional que falam sobre carne, sobre laticínio, eles estão todos colocando o aspecto de planetário, de meio ambiente, associados a isso. Então hoje uma prescrição de um profissional de saúde, seja médico ou nutricionista, que não está olhando o que está por trás daquilo que está passando, isso está totalmente em desacordo com o que as publicações têm mostrado. Porque o impacto ambiental do consumo de carne, leite e ovos é enorme, não tem como a gente negar isso. Então, isso é um ponto que vai ter que ser reconsiderado. A gente vai precisar fazer mudanças alimentares de uma forma muito expressiva. Com certeza. E você tem dicas para a gente fazer isso de uma maneira efetiva? O que você pensa sobre isso? Como a gente poderia fazer com que isso virasse um hábito nas pessoas? Como a gente poderia mudar esse hábito? Porque, na verdade, eu vejo que comer carne parece até um luxo, sabe? Eu vejo, por exemplo, com a minha família, que em algum momento não teve acesso a isso, porque a carne era algo muito caro, e agora que tem acesso, é tipo, eu posso comer carne e irei desfrutar desse privilégio, sabe? Eu vejo que vem muito desse lugar. Então, como a gente faz para transformar isso, para deixar isso mais acessível a todos? Porque, sim, a base é essa, a gente tem esse conhecimento, mas como a gente transforma isso? Como a gente traz para a realidade? Sabe? Eu vejo o seguinte, a primeira coisa que a gente fazer, para quem é onívoro, é ficar menos onívoro e mais vegetariano. Já reduzir o consumo de produtos animais e dar mais espaço para os produtos vegetais no cardápio. Já é um passo bom. Coisa importante para a gente lembrar. O principal substituto para as carnes, para a gente, em termos de proteína, são as leguminosas, todos os feijões. Ervilha, lentilha, grão de bico, todos eles, porque nenhum alimento vegetal tem tanta proteína quanto as leguminosas. Veja, todos têm proteína, tá? Arroz tem proteína, batata tem proteína, mas as leguminosas, os feijões, têm um teor muito mais concentrado. Então, se a gente puder, nas refeições principais, pelo menos almoço e jantar, deixar 1/4 do prato para os feijões e a sua família, ajuda muito. Então, o que você pode fazer? O feijão cozido, como a gente conhece,
Você pode fazer, por exemplo, um hummus, que é a pasta de grão de bico, né? Dá para fazer Muita sopa. proteína, né? Sim. Dá para usar sopa como base de sopa. Dá para pegar o tofu Sim. e fazer pasta de tofu. Então, a carinha que você vai dar ali para a leguminosa no prato, você pode escolher. O importante é que tenha mais ou menos um quarto. Daí você pode pensar Sim. um quarto de prato de cereais. Arroz, aveia, milho, o que você quiser ali, né? Eu vi alguma resposta que o milho sai inteiro nas fezes é quem não mastigou. Tá? Quem mastiga não sai inteiro. Quem não mastiga vai sair inteiro, E né? importante mastigar direito, né? Que nem fazer Sim. compostagem, galera. Tem que mastigar direito, senão não absorve. É bem Dá melhor. superfície de contato para as bactérias trabalharem, né? Então é isso. E aí, metade do prato, mais ou menos, verduras e legumes. E olha só que interessante, né? Cereal, por exemplo, pão, trigo, tapioca, mandioca, é esse grupo. Hummus, que é o grão de bico, que é uma leguminosa, ou uma pasta de tofu. Você está juntando os dois grupos. Para Sim. fazer um suco verde, verdura com fruta, você juntou e fez um lanche que tem tudo isso. Então isso pode Sim. ser lanche, isso pode ser sopa, pode ser comida visual, arroz e feijão. A gente pode Sim. fazer mudanças nesse sentido. Sempre lembrar que a B12 precisa entrar. Você vai tirar tudo de produto animal, coloca lá 500 microgramas de B12 e mais pra frente, se você passar com o seu profissional, que a gente sugere que você faça a avaliação todo ano, independente de ser vegetariano ou não, né? Você tem as mulheres geralmente têm ginecologista, né? Os homens, se bobear, só vão no médico quando estão doentes, né? Quando não conseguem andar. É. Mas as mulheres têm um contato mais frequente com o ginecologista, pelo menos, que é a clínica da mulher. Acaba sendo É. quem cuida Pelo em menos geral, uma né? vez por ano vão fazer exame. Sim. Sim. E daí você pode ver se vai precisar um pouco mais do que isso ou um pouco menos. E priorizar as fontes de cálcio na alimentação vegetal, porque a gente consegue o cálcio, mas eu preciso de um volume um pouco maior. É fácil beber o cálcio como leite, mas comer o cálcio, às vezes, precisa de um volume um pouco maior. Então você E quais imagina são os que... alimentos que são ricos em cálcio? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, numericamente. A gente precisa de mais ou menos, um adulto, 1.000 miligramas de cálcio por dia. Tá? Um copo de leite tem cerca de 240. Então, 1 litro de leite dá a necessidade toda de cálcio de alguém, basicamente. As bebidas vegetais hoje fortificadas, leite de arroz, de aveia, que a indústria faz, muitas são fortificadas com cálcio. Então, vão ter de 240 a 400 miligramas. Então, é uma troca de igual para igual, boa para fazer até com um teor um pouco melhor de cálcio. Os produtos vegetais, um dos mais concentrados que a gente tem, vai ser o gergelim. O gergelim, 100 gramas, tem 825 miligramas de cálcio. Só que Que 100 loucura. gramas são 600 calorias, né? Sério, É. E, e eu são como seis, muito seis... tahine. Ótimo. Bom, Mas a gente usa o método da pinça na barriga para saber se a gente está exagerando na caloria ou não, né? Começou a pegar é... gordurinha, quer dizer que tá é... sobrando. O Problemas, tahine, então. uma colher de sopa de tahine tem cerca de 110, 120 miligramas de cálcio por colher de sopa. Tá? A chia vai ter mais ou menos 600 miligramas em cada 100 gramas. Então, veja, se você for somando, vai 100 miligramas aqui, mais 100 ali, você vai somando. As folhas, vamos pensar que um prato de servir cheio de folhas cruas vai dar mais ou menos 100 gramas de folhas. As mais ricas em cálcio vão dar em torno de 130 miligramas de cálcio. Então, as mais ricas são a rúcula, a couve, né? O agrião tem bastante, o brócolis também tem bastante. Né? São alimentos bons. Dos feijões, o feijão branco é um dos que tem mais. Em 100 gramas tem cerca de 270 miligramas de cálcio. Só que 100 gramas de feijão, você vai cozinhar, vai dar 300 a 400. Né? Então você vai diluir. Mas se você for somando tudo isso ao longo do dia, dá para chegar em 1.000. Agora, para quem não gosta muito dos alimentos mais ricos, aí é interessante, de repente, pegar uma bebida fortificada e usar um copo por dia, pelo menos. As vacas são suplementadas com cálcio. Sim, muito. Nossa, isso é muito verdade. Ah, travou aqui. Espero que volte. Travou? Meu Voltou? avô. Aí, voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Tá falando da suplementação com seu avô? É, que meu avô dá suplementação de cálcio para as vacas, que quando elas caem, que eles são agricultores, quando elas caem, segundo meu avô, elas ficam muito fracas, muito debilitadas, eles aplicam cálcio na veia da vaca para ela se recuperar. Ah, pra mim caiu. Vocês estão vendo ele ou só pra mim caiu, gente? Tá travando muito pra vocês também? Me respondam aqui no chat se tá travando pra vocês também. Acho que agora travou mesmo, né?
Bom, ele já volta. Tem uma pessoa falando sobre alergia a níquel e veganismo. Vamos ver se o Eric volta e responde sobre isso. Essa questão do veganismo é uma questão complexa, né? Caiu, né, galera? Daqui a pouquinho ele volta. Aí, ó. Ele já tá entrando no chat de volta. Aí, pronto. Voltei. Que engraçado as amargas serem as mais ricas em cálcio. Rúcula, agrião. Deve ser almeirão também, pra variar. É o melhor não ser o teor. Então, assim, aliás, o que entra nessa parte da agrofloresta, né? São as famílias do grupo das brássicas ou crucíferas. Elas contêm um cálcio muito bem absorvível. Porque o que mais dificulta a absorção do cálcio é o ácido oxálico, ou oxalato. E a couve, o brócolis, couve-flor, toda essa família consegue ter um cálcio mais livre, sem esse oxalato segurando ali para você não conseguir absorver. Então, você absorve 30% do cálcio do leite de vaca e você chega a absorver 50% a 60% na couve e no brócolis. Então, isso é interessante, pela redução do ácido oxálico. Então, você acha que o nosso corpo, ele tá, em relação agora a isso, mas em relação às carnes em geral, é melhor a gente absorver proteínas vegetais do que proteínas animais? Sim, porque... Travou um pouquinho? Não, Voltou, pra né? mim tá de boas. Tá. Porque olha só o que acontece. A proteína animal, ela vem com o kit, que é a gordura animal. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando a pessoa come uma carne, por exemplo, a carne ela é 50% das calorias como proteína e 50% como gordura. Estou somando carne gorda e carne magra. Quando você come um queijo, ele é 25% das calorias como proteína, 70% como gordura. E dessa gordura, 70% é gordura saturada, que é uma gordura bem ruim para as bactérias intestinais, para o nosso corpo. Então, quando você come uma leguminosa, um feijão, ele é igual o queijo, no sentido de ser 25% de proteína. Só que ele vai ter só 10% de gordura. E vai ter um teor ótimo de carboidrato. Então, ele é um alimento quase que completo em termos de carboidrato, proteína e gordura nesse contexto. Então, você não vê o kit de gordura toda quando você usa o feijão no lugar do queijo ou das carnes. Claro. Tem questão dos ovos e tudo isso. O conjunto que vem junto da proteína em si é o É o ponto. kit. O kit que vem junto. Sim. Tem uma pessoa aqui que perguntou se você fez meu curso de agrofloresta, porque vi uma Sim. foto sua lá. Sim, A sim. gente já tá conversando há mais de ano, né? 1 ano e tanto que a gente tá Sim. conversando. Mas, na verdade, fazem quase 2 anos, eu acho, que a gente Acho que foi no anda começo da conversando. pandemia, né? Foi isso. No começo Sim. da pandemia que a gente começou a conversar, galera. E desde então, estamos aí. Feliz por a Sim. gente, nesse momento, estar realizando aqui a live. Feliz por Aliás, isso. assim, essa questão toda ligada à pecuária e como é que os insumos são usados para os animais, eu fiz várias postagens sobre isso recentemente. Como é que o pessoal usa B12 para os animais, como é que usa cálcio de suplementação. Então, para quem é interessado nesses aspectos, tem várias postagens sobre isso, tem vários vídeos que dá para se inteirar um pouco mais. Tem uma pessoa aqui que perguntou já 3 vezes sobre o níquel e veganismo. O níquel não é um problema, não tem nada de publicação sobre níquel. Ela é alérgica, acho. Era algo assim. Então, é o níquel ou é o cobalto? São coisas Ela diferentes. disse níquel. Tá. Eu também quero saber o níquel, porque o que é mais comum de encontrar é alergia a cobalto. Que daí a pessoa tem dificuldade de usar B12, porque a B12 tem o átomo de cobalto no centro. Né? Mas a alergia a níquel não costuma ser um problema no vegetarianismo. Não é nada que a gente fique preocupado. Ok. Espero que tenha resolvido a sua pergunta. Ela tinha mandado umas 3 vezes já. Prometi que ia responder. Tá. Poderia perguntar ao doutor se ele tem alguma dica para diminuir o consumo de sal ou de minimizar seu impacto no organismo. Minha família sofre de hipertensão, mas tem muita dificuldade de adaptar. Então, a primeira coisa que a gente faz é usar mais os produtos que não precisem tanto de sal. Então, para quem gosta de fruta, né, para quem gosta das batatas todas, são produtos que dá para a gente usar, principalmente batata doce, com menos sódio. Outro ponto importante é você usar bastante os condimentos vegetais. As ervas todas, para você ter mais sabor com esses produtos sem precisar de tanto sal adicionado. Então, aí todas essas ervas, né, manjericão, coentro, salsa, alecrim, caprichar né, nesses alimentos para dar uma ressaltada no sabor e você vai precisar de menos sódio. Então é um jeito. Agora, um ponto muito importante é tirar o industrializado da vida. Porque o sal é um elemento de conservação.
Então, se você usa o alimento in natura, você faz seu arroz com feijão, você coloca o sal ali, não vai ficar uma coisa super excessiva. Vai ficar excessivo quando você pega o industrializado, que está cheio de sódio ali para conservar o produto. Aí é um dos grandes problemas. Com certeza. Eu acho que a gente pode meio que encerrando, caminhando para o encerramento. Eu sei que tem várias perguntas ainda aqui no chat, mas elas são grandes e complexas. E eu acho que a gente falou muita coisa boa. Nossa, foi muito bom mesmo estar aqui com você, estar nesse espaço Foi um e prazer. trazer toda essa informação. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei que eu precisaria trazer para cá. Tá. E outras perguntas a gente pode fazer uma outra live também, a gente vai Vejam aí, esclarecendo. pessoal. Com certeza. E aí, gostaram da live? Comentem aí, depois ela vai ficar disponível para vocês reverem, assistirem quantas vezes quiser. E lembrar de... Não sei se você quer comentar alguma coisa, eu queria fazer uma recomendação de um livro que você é colaborador, que é esse aqui. Uhum. Que ele é muito bom mesmo por causa das receitas, que são receitas simples que você traz assim para sua realidade. Então, para quem está nesse processo de querer diminuir a quantidade de carne, ou já é vegetariano, vegano, acho que aqui vocês podem encontrar, vegetariano, várias receitas interessantes. Eu acredito que tem vários outros livros, mas esse aqui eu achei ele tão digerível, achei ele realmente muito bom. Então, deixar essa recomendação. E a outra recomendação é o livro que meio que traçou a trama dessa conversa, que é Comendo o Planeta, que tem dados muito específicos, muito, muito bons sobre tudo isso. É sem enrolação, é o que está acontecendo. Qual a ciência do que está acontecendo atrás dessa dieta que a gente come carne e qual o impacto disso no ambiente? Como a gente derruba a floresta para plantar gado. Faz uma plantação de gado. E esse material é legal porque está em PDF gratuito, né? Você coloca Comendo o Planeta PDF, você vai encontrar o material lá. Você vai super encontrar. Super legal. E é um livro, tem 60, 70 páginas, assim, super fácil de ler resumidinho, rapidinho. né? Ilustrado, bem legal. Muito bom mesmo. E você tinha falado alguma coisa do seu perfil, que tem também um livro que vai estar disponível, né? De nutrição. O Guia de Nutrição Vegana que eu fiz. A versão inicial vai sair para profissional de saúde, mas vai ter a versão para quem não é profissional de saúde. Então, quem for no meu perfil, só na bio, tem o link ali, daí vai abrir para você assinar, para entrar no mailing, daí você vai receber o livro assim que ele estiver publicado. Totalmente 100% gratuito. Isso aí. Eu também quero avisar, eu não sei, tem muitas pessoas aqui da nutrição, mas quem se interessa por agrofloresta, tá abertas as inscrições para o meu curso de agrofloresta, que normalmente eu abro a cada meses, então quem tiver interesse está aberto o curso de agrofloresta. O link está no meu perfil também. E fica a minha recomendação pro curso, porque aí que é direta, papo não fica enrolando, vai lá e explica como é que faz certinho, você sai com uma base super boa, sem ficar valeu. Aquela enrolação. Então, feliz pelo feedback. Gostei bastante. Beleza. Então, por mim, da minha parte era isso. Super feliz. Sério, muito obrigada, foi incrível. Tanto conhecimento. Eu que agradeço. De verdade. Por mim, a gente pode repetir essa live. A gente pode fazer mais vezes. Vamos combinar. E a gente vê como vão as coisas. É isso. Muito obrigada por aceitar. Muito obrigada por tudo. De verdade. Imagina, eu que agradeço o convite. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, abraço para todos. Até. Até. Tchau. Tchau, tchau.